Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Brasil Central, o Brasil inteiro ligado. Bom dia, Goiânia, bom dia, Goiás, bom dia, Brasil. Uma ótima manhã para você que sintoniza na Rádio Brasil Central e também na RBC FM para toda grande Goiânia. Uma ótima manhã para você que nos ouve pela internet no www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental. Hoje, 30 de junho de 2017, a metade do ano já foi embora. Sim! Olha só, os últimos meses foi de intenso debate e uma verdadeira batalha em Brasília em relação às unidades de conservação que entraram na mira do governo federal por conta das pressões políticas e de quem quer alterar a legislação e parte das áreas de alguns parques. Do outro lado, ambientalistas e instituições de preservação que não apenas querem evitar a redução, mas também ampliar e possivelmente criar outras áreas. Ninguém duvida que precisamos crescer, mas esse crescimento precisa de terra fértil, diversidade de fauna e flora, água limpa e pessoas para o trabalho. Conservar e preservar nossos biomas tem tudo a ver com isso. Um bom dia, uma ótima manhã para você sintonizado na frequência de qualidade da sua RBC FM para toda grande Goiânia e também pelas ondas curtas, médias e tropicais da Rádio Brasil Central para todo o Brasil e também para o mundo. Você também sintonizado aí pela nossa internet no www.radiobrasilcentral.com.br. Olha só, se você quiser participar do nosso programa aqui, os nossos telefones você já sabe, 62-3282-8780, o nosso WhatsApp 629-9977-0482. O nosso Facebook você já conhece, programa Conexão Ambiental. Antes de começarmos aqui o nosso programa, apresentar os nossos debatedores, os nossos convidados aqui, olha só, um aviso aí, um recado muitíssimo importante. O movimento SOS Rio Araguaia vai promover um ato em defesa ao Rio Araguaia, afluentes, fauna e flora. O evento será no centro de Aruanã aqui em Goiás, em frente ao posto Araguaia e Super Bom Preço, no dia 15 de julho. Ainda tem tempo, né? A gente já começa essa mobilização, apoiando aí o pessoal do movimento SOS Rio Araguaia. 15 de julho, às 9 da manhã, certo? Contato, se você quiser fazer contato, tiver interesse em participar, for de Aruanã, Redondeza, né? Ou quiser ir para lá neste dia, o telefone, um celular, inclusive ele é o WhatsApp, é o 629-9917-7096. Vou repetir, 629-9917-7096. E também temos um e-mail aqui para entrar em contato. É o sosrioaraguaiaafluentes@gmail.com. Vou repetir, sosrioaraguaiaafluentes@gmail.com. Um abraço aí aos organizadores, a Tereza Beatriz e a Meirinalva Pinto, certo? Por este grande trabalho, esta mobilização, que é uma mobilização popular de pessoas, de moradores, né, do Rio Araguaia ali, de Aruanã, que conhece, vive, depende do Rio Araguaia, né? Aliás, todos nós, né? Todo o nosso país depende do Rio Araguaia. Muito bem, conosco aqui no nosso bate-papo de hoje, o nosso tema é justamente a agonia das unidades de conservação de Goiás e do Brasil. Conosco aqui para esta conversa, doutora professora Kátia Kopp. Ela é bióloga, doutora em ciências ambientais, mestre em zoologia de vertebrados, é professora do curso de engenharia ambiental e sanitária
da Escola de Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás. Bom dia, professora Kátia, seja bem-vinda aqui ao Conexão Ambiental. Bom dia, Emerson, bom dia a todos os ouvintes. Conosco também aqui, José Leopoldo de Castro, ele é superintendente de Proteção Ambiental e Unidade de Conservação da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos. Bom dia, José Leopoldo, seja bem-vindo. Bom dia, Emerson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Central, AM e RBC FM, e também bom dia à nossa amiga, professora Kátia, e temos todos uma ótima manhã. É isso aí, um ótimo programa, um bom bate-papo. 8h08. Começamos aqui a nossa conversa, né, com os nossos convidados. Professora Kátia, o governo federal aí quase aprovou por medida provisória, né, lembrando aí as MPs, a 756 e a 758, alterações nas áreas de algumas unidades de conservação, mas voltou atrás. Mas isso não significou que os ambientalistas, né, quem se preocupa com este assunto, que pode se respirar aliviado em relação aí à diminuição das proteções de florestas no Pará, que foi o caso dessas duas medidas provisórias, mas também em todo o Brasil. Existe aí um pacotinho de maldade aí em relação à proteção de florestas no Brasil? Emerson, na verdade, a questão ambiental no Brasil ela é muito complexa, né? Não é assim, só desse governo, né, que a gente está tendo agora, essa questão de desafetar áreas de unidades de conservação, né, reduzir áreas. A gente verifica isso há muito tempo, né? Vários governos têm, por meio aí de legislações, né, específicas, tentado reduzir e reduzido efetivamente, muitas vezes, as áreas de unidades de conservação. Principalmente relacionado à instalação de infraestrutura, né, como malha viária ou redes de energia que passam nessas regiões. Então isso não é, assim, é importante frisar que não é exclusivo desse governo, né? Isso já vem sendo feito há muito tempo. Então é uma questão muito complexa, né? Porque a gente tem uma pressão muito grande também de alguns grupos, né? A gente sabe isso dentro do Congresso e do Senado, que tem feito essa pressão, então, para que essas áreas sejam reduzidas pelos mais diversos motivos, né? Um deles seria a possibilidade de utilizar essas áreas, né, para fins agropecuários. Então, assim, realmente é uma questão, né, que tem que ser discutida bastante com a sociedade, né, com os órgãos públicos, porque não sei se é um pacote de maldade, mas é uma coisa que vem acontecendo há um certo tempo no Brasil. E dói, né, o José Leopoldo, para quem vê o ambiente natural, o meio ambiente, da forma como a gente vê, né, e trabalha e sabe da importância do equilíbrio entre fauna, flora, recurso hídrico, terra fértil, enfim. Mas como nós falamos no início aqui, precisamos crescer e desenvolver, mas também esse crescimento e esse desenvolvimento não pode afetar de forma agressiva, né, áreas que são cruciais para a manutenção desse recurso hídrico e do equilíbrio que a gente falou aqui. Com certeza, Emerson. A gente vê, eu também, assim, compartilhando da opinião da professora Kátia, a gente vê realmente uma pressão muito grande sobre essas áreas de conservação. E o mundo já acabou com o que eles tinham de áreas primitivas, e o Brasil é uma das poucas exceções. E a gente tem pago um preço muito grande com isso. E aí eu entendo que o problema maior é o fato de que a gente ainda vive o momento em que a árvore derrubada, a árvore caída, vale mais do que a árvore em pé. Quando a doutora Kátia falou da questão da pressão por causa da agropecuária, a gente sabe que tem essa pressão mesmo, mas entendo eu que a maior pressão que tem sobre as áreas, a nível de Brasil, tá? A maior pressão que tem sobre as áreas de unidade de conservação já criadas é a questão da mineração. Essa é a maior. Então, o que é que eu entendo? Que o poder econômico, ele guia o mundo aí, não só o Brasil, mas o mundo não é de hoje, desde antes de Cristo. Então, a gente tem que buscar, eu acho que a maneira mais efetiva de proteger as nossas unidades de conservação, o que resta das nossas reservas aí florestais e dos nossos biomas, é procurar valorar
e com isso criar fonte de recurso para que essas áreas continuem preservadas. Enquanto isso não acontecer, esta pressão não vai diminuir. Isso é fato. Olha só, vamos fazer um breve intervalo aqui a nossa conversa aqui sobre este tema das unidades de conservação. Vamos chamar o repórter Wilton de Deus com as greves, né? Bom dia, Wilton. Bom dia, Emerson Kran. Eu falo aqui ao vivo aqui da sede operacional da Metal Blues, onde neste momento os grevistas, os manifestantes acabam de liberar o terminal aqui para o terminal do eixo Anhanguera, que agora circula normalmente, vai voltar a circular normalmente. Estavam parados, a reivindicação é aquela, né, da greve geral, que pede a saída do Temer e também pede contra a reforma trabalhista que tira direitos. Inclusive aqui o presidente da CUT, o Mauro Rubin, acabou de falar aqui aos motoristas que a intenção não era prejudicar o trabalho deles, e sim reivindicar direitos deles, direitos trabalhistas como data base. Então, neste momento, houve alguns tumultos aqui próximo ao terminal, onde pessoas queriam embarcar e não conseguiam, e também a greve agora segue em Goiânia e no interior, segundo as centrais sindicais, e eles vão agora lá para a Praça Cívica, onde haverá mais manifestações contra essa reforma trabalhista, contra a retirada de direitos. A qualquer momento eu volto com mais informações sobre a paralisação geral, a greve geral hoje em Goiânia, no interior e no Brasil. Wilton Vieira para o Sistema Brasil Central de Rádio. Muito bem, obrigado, Wilton Vieira, né, lá passando aí as informações sobre as paralisações, a greve aí neste dia de hoje por toda a Goiânia. Continuando aqui com o nosso bate-papo, com a nossa conversa aqui com os nossos entrevistados, professora Kátia Kopp, bióloga, doutora em ciências da Universidade Federal de Goiás, e o José Leopoldo de Castro, superintendente de Proteção Ambiental e Unidade de Conservação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Professora, quando se cria um parque nacional, uma floresta nacional, o que está sendo protegido? Bom, o que está sendo protegido depende, né, do objetivo de criação dessa unidade. Toda unidade, quando ela é criada, primeiro são feitos estudos técnicos, né, para identificar a potencialidade da área, e se identifica o que a gente chama de alvos de conservação, né? O que se quer proteger naquela região. Pode ser um ecossistema específico, pode ser algumas espécies ameaçadas, então isso tudo depende, né, do objetivo de criação da unidade. Mas de uma maneira geral, as unidades de conservação, elas são criadas para proteger a biodiversidade, né, os ecossistemas e os serviços ambientais que são prestados pelos ecossistemas. O que são esses serviços ambientais? Regulação climática, a questão dos polinizadores, que são extremamente importantes, né, inclusive para a agricultura, né, não existe agricultura sem polinizadores, inclusive a gente tem vivido uma crise, né, atualmente nos polinizadores, principalmente relacionada à perda de abelhas, né, mundialmente isso vem ocorrendo, a questão de estabilidade de solos, né, então existe uma série de razões para se criar uma unidade de conservação, elas são extremamente importantes. E claro que tem também o papel, né, digamos assim, social das unidades de conservação, porque algumas delas são criadas para serem utilizadas também por populações tradicionais. Nós temos as de uso sustentável, né, que permitem isso, algumas categorias, mas também a questão da exploração turística, né, que movimenta aí no Brasil uma soma considerável, né, relacionada à visitação dessas áreas por turistas, tanto brasileiros quanto estrangeiros, né? Então elas são extremamente importantes para o país. E aí, José Leopoldo, diante de toda essa delicadeza, né, de se proteger essas áreas, né, como a professora Kátia bem colocou aqui, e a questão dos polinizadores aí, que é grave, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Vivemos aí uma crise, né, em relação aos polinizadores. Não há como prever que determinada obra do governo federal, de governos estaduais, como estradas,
usinas, né? Não há como prever que na região um dia vai ser construído e, embora seja necessário, existe aí um prejuízo, né? Quando se tem que diminuir alguma área de proteção, alguma unidade de conservação, ela tem que ser impactada por uma obra, então ela tem que ser reduzida. Mas, além disso, que é uma coisa que praticamente não há como se evitar, existe uma pressão econômica de grupos econômicos, né? Basicamente por pastagem, né? E aí é um outro viés, e é bom a gente separar essas coisas na hora de explicar isso para a população, né? Com certeza. A gente vê que as unidades de conservação, uma coisa extremamente importante, crucial quando da sua criação, são os estudos técnicos. Infelizmente também, às vezes tem algumas unidades que, devido a diversos fatores, elas são criadas e não conseguem, não há tempo hábil para fazer estudos tão aprofundados. E isso gera alguns conflitos. E a gente que trabalha na gestão das unidades, a gente sabe o tanto que isso é complexo, porque isso causa impacto, por exemplo, na questão de fogo criminoso, sabe, a entrada de pessoas para poder chegar e fazer caça clandestina, sabe, derrubada de árvores, buscando madeira de lei. Então isso aí gera um conflito muito grande para a gente que gera lá, que cuida disso. Sem contar áreas que a princípio poderiam ter ficado de fora de unidade de conservação, aquelas que são limítrofes, porque de repente já estariam antropizadas, e em detrimento de outras áreas que estão conservadas e que ficam de fora da unidade de conservação. Mas isso são casos específicos. Numa questão geral, a gente tem que conviver, e eu acho o seguinte: depois de criada a unidade, se tem um estudo bem feito, a pressão, no caso pelo menos no caso de Goiás, no caso, por exemplo, de pastagens e agricultura, ela é menor. Menor porque não adianta vir produtor querer o quê? Não, a gente quer que tirem uma área de unidade de conservação para a gente desmatar e plantar. Não. A pressão que tem é a área que já está antropizada dentro de unidade de conservação. Essa pressão existe sim, certo? Mas essa área já estava, vamos dizer assim, utilizada, tendo um uso econômico diferente da conservação, e ela passou a inserir dentro da unidade. Essa pressão existe. Porém, são fatores pontuais. Aqui em Goiás, a gente felizmente não teve esses grandes impactos, igual, por exemplo, essas grandes usinas hidrelétricas que motivaram muitas alterações nas unidades de conservação, especialmente no norte do Brasil. Muito bem. E sobre as unidades de conservação goianas, aqui do nosso estado, nós vamos conversar no próximo bloco. Nós vamos ao nosso intervalo. Conexão Ambiental. Programa Conexão Ambiental, hoje conversando, debatendo sobre as unidades de conservação em Goiás, no Brasil. Conosco aqui a professora, doutora Kátia Kopp, bióloga, doutora em Ciências Ambientais da Universidade Federal de Goiás. Também conosco José Leopoldo de Castro, superintendente de Proteção Ambiental e Unidade de Conservação da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Goiás. Professora Kátia, quando eu estava fazendo a pesquisa para a gente fazer esse programa, eu me deparei com uma matéria resumindo um estudo que foi feito das unidades de conservação na Caatinga. Achei muito interessante porque deve ser um estudo, uma análise que diz da realidade também das unidades de conservação do restante do Brasil. E o que me chamou a atenção é justamente o orçamento que dessas unidades, que tem a ver com a proteção, com a fiscalização, com o cuidado, que as pessoas que estão ali têm que fazer. Mas o que é mais assustador para mim é ver, por exemplo, aqui que das 20 unidades de conservação na Caatinga, o orçamento é 13 vezes menor, inferior ao valor que é apontado pelo próprio Ministério do Meio Ambiente como necessário para o funcionamento básico de uma universidade, de uma unidade de conservação. Aí também não, poxa, se o orçamento
que o próprio Ministério diz que é muito, mas muito pequeno, no caso aqui 13 vezes menor, inferior ao básico para o funcionamento, nós temos um outro grande problema aí, que é justamente a fiscalização, como o José Leopoldo começou a falar, na hora de cuidar dessas unidades. O próprio governo não dá as condições necessárias, né, pessoal e de recursos para serem cuidadas. Isso é um problema que vem acontecendo, sim, Emerson, mesmo porque isso afeta as unidades de conservação, porque o próprio Ministério do Meio Ambiente ele teve um contingenciamento nesse ano de 2017. Então, assim, se esperava que o Ministério receberia 782 milhões, né? Ministério do Meio Ambiente, que esse dinheiro tem que ser utilizado aí nas várias autarquias também, né? E inclusive no ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e o IBAMA, para fiscalização dessas unidades de conservação pelo ICMBio, mas recebeu 43% a menos de verba. Provavelmente os quase 800, 700 milhões aí já não era suficiente, exatamente, já há muito tempo não vem sendo suficiente esse recurso que é destinado, né, às unidades de conservação. Lembrando que esse valor, ele está do Ministério, não só destinado à unidade de conservação, então ele tem que ser dissolvido, né, em várias áreas aí dentro do Ministério. Então, esse ano se estima que o Ministério do Meio Ambiente tenha recebido apenas 446 milhões, né, para todas essas áreas que têm que ser aportadas aí pelo Ministério, incluindo a fiscalização das unidades de conservação. Então, com certeza, a fiscalização, que é um dos grandes gargalos também que a gente tem em áreas protegidas, porque muitas delas são áreas bastante extensas, né? E é necessário que tenha uma fiscalização, principalmente das suas fronteiras, para impedir essa série de impactos, né? Como o Leopoldo estava falando, a questão de incêndios criminosos, entrada de pessoas para caça, pesca nessas unidades, né? Isso com certeza fica comprometido. Então é uma questão grave mesmo, que vem acontecendo há um certo tempo, né? E isso, assim, em alguns momentos mostra que talvez o governo brasileiro, né, não esteja levando tão a sério essas questões ambientais como elas deveriam, né, merecer uma atenção maior. Basta ver como está a situação. Sim. Ô, José Leopoldo, vamos falar de uma unidade, vamos falar, né, da nossa realidade aqui do estado de Goiás, que é o Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, né, que houve aí aliás, desde o ano passado, um grande embate pela ampliação. E a gente sabe que depois que que uma área é feita uma unidade de conservação, há várias restrições, né? E uma delas, inclusive, é justamente vamos dizer, o inquilino ter que sair do imóvel, né? O governo do estado havia planejado uma ampliação escalonada. Nessa primeira etapa, iria dos 65 mil hectares para 90 e mais ainda, posterior a resolver o problema fundiário, haveria outras ampliações. O governo federal chegou aí com uma medida provisória e decretou 242 mil hectares de ampliação. Como é que o governo do estado recebeu esta notícia, esta ampliação? É o seguinte, Emerson, até aproveitando um gancho aqui, um pouquinho antes de entrar nesse assunto específico, que eu acho que é um debate que uma conversa que vai se alongar um pouco, só também reforçando a fala da professora Kátia, essa questão de contingenciamento, de falta de recursos, ela é uma questão problemática no Brasil para o governo federal, o ICMBio, e uma realidade para todos os estados brasileiros. Para Goiás também? Todos os estados. Você vai em São Paulo, que é a unidade mais rica da federação, tem esse problema, você chega em Goiás, você também recebe isso aí. Nós temos aportes do Tesouro, o Tesouro tem dado, investido recursos também, e nós, desde 2011, que estamos à frente da questão das unidades de conservação no estado, a gente fez um esforço muito grande lá, a nossa equipe, na questão da compensação ambiental. Quando a gente conseguiu, desde 2012 até o início desse ano, arrecadar algo em torno de 130 milhões de reais, recurso esse para ser aplicado exclusivamente em unidade de conservação. A gente conseguiu já
que é uma coisa difícil, também o pessoal acha que é difícil conseguir dinheiro, é difícil, mas no Estado é mais difícil gastar ainda. Mas nós conseguimos gastar algo em torno de 40 milhões, pagando desde desapropriações, entendeu? Até combustível. Hoje, as unidades de conservação, elas não são um peso para o Tesouro do Estado, porque os recursos de compensação no Estado de Goiás hoje bancam combustível do carro, pneu do carro, manutenção do carro, cercamento, acero, energia, tudo é recurso de compensação ambiental. Explicando só para o nosso ouvinte o que é esse recurso, de onde ele vem? Todos os empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim definidos por um EIA-RIMA, eles são obrigados por lei a cumprir um pagamento percentual daquilo que ele investe, que é a chamada compensação ambiental, e esse dinheiro é destinado exclusivamente para a unidade de conservação. Ou seja, prioritariamente não sai do cofre público direto, né? Não sai, e não é um imposto, isso aí também não é um imposto, então é em conta específica do Fundo Estadual do Meio Ambiente, que agora está dentro de uma conta única do Tesouro, e é vamos dizer assim, uma verba carimbada. Hoje nós ainda temos algo em torno de 90 milhões dentro do FEMA, para serem aplicados exclusivamente em unidade de conservação, e a gente tem toda uma burocracia para poder fazer uso desse dinheiro que são das unidades de conservação. Mas hoje o Estado banca via Tesouro somente os salários e o pagamento diário dos nossos servidores. Isso é um grande avanço, mas as necessidades, as contingências do momento e tudo, mesmo assim, leva ainda a gente não ter assim total, vamos dizer assim, ascendência sobre esse recurso para que a gente possa fazer uma gestão melhor das nossas unidades de conservação. Ok? Eu acho que isso é importante esclarecer para todos. E quanto à questão da Chapada, em primeiro lugar, é importantíssimo ressaltar que a ampliação daquela unidade, realmente, do ponto de vista ambiental, ela é totalmente necessária. É necessário também esclarecer que o governo do Estado, e seja ele através do nosso governador, seja através do nosso secretário Vilmar Rocha, nosso governador Marconi e nosso secretário Vilmar Rocha, nunca se opuseram à ampliação desta unidade de conservação, até por entendermos a importância ambiental dessa área. Como muito já se falou aqui sobre as ações, os benefícios das unidades de conservação, uma das coisas muito importantes que ainda não tinha sido falada, e eu vou tocar no assunto, é a questão dos recursos hídricos. A manutenção das nascentes, dos lugares que são realmente aqueles lugares onde são início das águas, porque Goiás é o berço das águas e aquela região é uma região especial que parte dali. Então tem uma função ambiental essencial nessa questão. O fato de propormos ali, num determinado momento, o Estado de Goiás propôs o escalonamento, a ampliação por etapas, ele se baseou em duas situações. Ele se baseou na buscar evitar conflitos, entendeu? Com a população local, com as pessoas, vamos dizer assim, os nativos, as pessoas que realmente chegaram àqueles locais e que lá vivem por 30, 80, 50, 100 anos, desde que começou a ocupação daquele local. E também por uma questão de busca de uma justiça social, vamos colocar assim. Nós nunca fomos contrários à ampliação da unidade de conservação, mas como ela seria? Por que isso? Porque lá existia na região processos de ações discriminatórias na justiça que corriam lá há mais de 40 anos. Que vem lá de trás, da década de 60, quando o parque foi criado. Exatamente. O que acontece? Era obrigação do Estado fazer essas discriminatórias. Então as pessoas estavam ocupando as áreas. Muitas ocupavam as áreas sabendo que eram posse, mas de repente que estão ocupando as áreas lá há 60, 80 anos, de repente foi o avô que chegou, ficou o pai e está o filho lá. E outras pessoas chegaram e compraram, às vezes pessoas assim que investiram economias de toda uma vida, compraram uma área, foram no cartório e o cartório registrou. Então veja bem, o cartório é um serviço do Estado, tem fé pública. Você chega no cartório, você registra a escritura, você está pensando que você está com sua situação jurídica plenamente acertada, né? Isso impede a criação da unidade de conservação? Não, porque isso aí realmente a unidade pode ser criada. A diferença é que quando você tem um título validado, quem está criando a unidade de conservação, seja o poder público municipal, estadual ou federal, ele vai te indenizar, pagar todas as benfeitorias e a terra. Por exemplo, se o problema fundiário ali não foi resolvido, as famílias têm que sair da terra porque foi transformado em parque lá na década de 60, muitos desses problemas não foram resolvidos. E aí se amplia, nessa ampliação, certamente
outros tantos, dezenas ou talvez centenas de áreas, né, de famílias que já estão lá, como você falou, há 10, 20, 30 anos, vão ter que sair dessas terras. O problema antigo não foi resolvido. Quem deveria resolver isso é o governo federal ou é o governo do estado? Qual é a responsabilidade do governo do estado nisso? A questão das discriminatórias é uma questão que corre na justiça estadual, certo? E o que a gente tentou sensibilizar o governo federal é que depois de 40 anos de uma ação judicial, ela terminou no ano passado, em 2016. Então, veja bem, nós estamos no momento agora de fazer o quê? Titular as pessoas. Titular. Imagina aquela situação, aquela população que está lá, e às vezes nem está morando, às vezes na propriedade, mas às vezes ele vai lá e tudo, ele tem uma área que ele comprou e pagou isso aí, entendeu? E de repente fala, poxa, agora eu vou regularizar a minha situação. De repente vem a criação e vira e fala o seguinte: meu amigo, saia daí que você vai receber só essa casa que você tem aqui de adobe, 500 metros de cerca de arame farpado velho. Quer dizer, o cara vai sair sem nada. E são indenizações, quando são pagas, pelo menos é o que a gente mais ou menos sabe, é que nem sempre condiz com a realidade, né? No caso lá ainda é pior, porque a criação do parque data de 1951, tem 66 anos de criação, e a informação que nós temos é que 0,5% da área foi indenizada. Quer dizer, 99,5% da área não foi indenizada, depois de 66 anos. Então, veja bem, você teria o título que te garantiria a indenização e você nem sabe quanto vai receber. As pessoas lá agora, o que elas vão fazer? Elas não vão nem receber mais, entendeu? Porque elas vão ter só a posse, e a posse não é indenizada. Então, a proposta que o governo do estado fez era: vamos esperar a titulação, porque a discriminatória terminou agora. Foi isso que o governo do estado propôs. Em Brasília, houve entendimento que o governo seria contrário. Aí nós propusemos uma coisa diferente, falando o seguinte: não, o governo não é contrário. Para provar que nós não somos contrários, a gente dá o autorizo nosso de acordo para as áreas que já estão tituladas. A discriminatória terminou e descobriu que dentro da área de expansão do parque tinham 90 mil hectares aproximadamente que já estavam titulados, os títulos foram validados. Então quem chegou e falou: gente, amplia o parque nas áreas que já estão tituladas. As outras áreas, vamos esperar titular para fazer ampliação. Aí, não, isso aqui vai ficar uma coxa de retalho e tal. Realmente ficou um recorte diferenciado, porque as áreas não são contíguas. Porém, as unidades de conservação, elas têm uma outra característica nessa categoria de parque, seja ele federal, estadual, municipal. Qual que é? É que elas têm o que nós chamamos de zona circundante enquanto não se cria zona de amortecimento. A zona de amortecimento é feita através de um estudo, mas enquanto não tem zona de amortecimento, tem-se a zona circundante, que hoje são 3 quilômetros em volta da área do parque. Ou seja, essas áreas que não são contíguas, nesse processo de 90 mil hectares, elas teriam que, o Estado, a União já teria os 90 mil hectares ampliados, mas teriam um total controle das áreas que não foram imediatamente ampliadas. Por quê? Porque a zona circundante da área que já foi criada impactaria diretamente nessas outras áreas. Então, do ponto de vista ambiental, o ICMBio teria condições de continuar fazendo o monitoramento de toda a área. Esperaríamos a titulação, o pessoal receberia uma indenização que, de repente, quem já está na área lá há 60, 80 anos, entendeu? Teria o direito de ter essa área, entendeu? E o que aconteceria com isso? A partir daí seria só a busca da indenização. O que o Estado de Goiás propôs foi isso. E por que isso? Porque a nossa experiência em gestão de unidade de conservação e as pessoas lá na própria região de Alto Paraíso, os próprios servidores lá do ICMBio sabem que você ter a sociedade local contrária ao parque é um problema seríssimo, inclusive para o próprio parque. Professora Kátia, a forma como os governos, né, tratam este assunto, como o José Leopoldo colocou aqui, não acaba depondo, não acaba contra o movimento ambientalista de uma forma geral, não acaba assim sendo uma coisa negativa para o trabalho que ONGs fazem, que muitas secretarias, que pessoas que de fé pública querem fazer da forma mais correta, menos prejudicial possível? Em parte sim, Emerson, porque essa questão da regularização fundiária é uma questão bem grave em relação às unidades de conservação no Brasil. A gente tem várias unidades de conservação, como o José Leopoldo falou, que foram criadas há muito tempo e que ainda não tiveram, né, suas áreas efetivamente regularizadas. E isso gera uma visão negativa da população, né, do entorno das unidades em relação àquela área.
porque a pessoa se sente mesmo, né, excluída da região e não vê os benefícios, muitas vezes, né, da unidade de conservação. Então, isso, assim, geralmente é dos problemas mais graves mesmo relacionados à unidade de conservação, o fato de não existir essa regularização fundiária ser feita de maneira mais rápida, ela deveria ser feita de maneira mais rápida. Mas também é importante a gente frisar que os interesses da coletividade, eles suplantam os interesses comuns, né? Então, assim, a criação de uma unidade de conservação, se for identificada que existe essa necessidade, uma área extremamente importante do ponto de vista ambiental para sobre diversos aspectos, como, por exemplo, proteção de recursos hídricos, que são necessários, né, para todo mundo, né? Não existe quem consiga sobreviver sem água, né? E a gente vive um problema grave, né, em relação à crise hídrica, a gente sabe disso. Então, esses interesses, eles têm que se sobrepor aos interesses individuais. Isso é uma coisa que a gente tem que frisar também, né? Os interesses da coletividade, como, por exemplo, o abastecimento público, que está bastante relacionado a unidades de conservação, né? Então, isso é uma coisa importante. Mas, de fato, em parte, sim, essa falta de regularização, essa regularização morosa, que a gente pode dizer, impacta muito. E tem gerado vários conflitos, né? Muitas pessoas, não só aqui em Goiás, mas em outras unidades de conservação Brasil afora, essas pessoas que vivem na área, que não são indenizadas, elas se revoltam contra a unidade, tendem a invadir a área, muitas vezes colocando em fogo, né, incêndio criminoso. Isso é uma coisa que acontece, sim. E eu acho que uma coisa que está faltando para a gente, e aí é uma meia-culpa que nós temos que fazer, eu acho que todos nós, órgãos públicos, né, universidade também, essa divulgação da importância das áreas protegidas. Né? O brasileiro, ele não conhece, né, as áreas protegidas, não sabe da importância dessas áreas protegidas, né, dessas unidades de conservação. E a gente, assim, uma coisa que eu acredito é que a gente não consegue ser favorável, né, a uma unidade de conservação, as pessoas não vão conseguir ser favoráveis se elas não conhecerem a importância dessas áreas. Zé Leopoldo. E aproveitando e complementando aqui a fala da professora Kátia, o que a gente quer dizer também é o seguinte: a gente tem um esforço muito grande para poder fazer isso, e a gente entende que enquanto a sociedade não se apropriar das unidades de conservação, ou seja, visitar, nós temos que abrir mais os nossos parques, eles têm que ser mais visitados para a sociedade se apropriar, conhecer e passar a defender. Porque o que acontece? Isso tudo que nós estamos discutindo aqui são situações de direito e tal, uma série de coisas. O problema maior, isso já é um grande problema, mas o que eu acho que o problema maior é por causa dessas situações que são legítimas serem questionadas, muitos interesses escusos, no mínimo, entendeu? Sejam de quem for, interesses econômicos de quem for, aproveitam dessa situação legitimamente amparada e discutível, e o quê? Para poder fazer pressões para atender a outros interesses. Então, o que acontece? As unidades de conservação ficam expostas, porque em vez de a gente enfrentar o problema que a gente tem que enfrentar mesmo, de algumas coisas que têm que ser feitas, a gente às vezes fica tergiversando aí, e o que acontece? Outros interesses aproveitam essa brecha e fazem um movimento grande. Vamos a mais um breve intervalo e a gente retorna aqui com esse nosso bom bate-papo. Conexão Ambiental. Voltamos aqui ao nosso Conexão Ambiental de hoje, debatendo aí, conversando sobre as unidades de conservação em Goiás e em todo o Brasil. Conosco aqui, professora doutora Kátia Kopp, bióloga, doutora em Ciências Ambientais da Universidade Federal de Goiás. Também conosco José Leopoldo de Castro, superintendente de Proteção Ambiental e Unidade de Conservação da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Olha só, antes da gente retornar ao nosso bate-papo, mais um recadinho aqui. Dia 2 de julho, ou seja, no próximo domingo, depois de amanhã, vai acontecer o 6º Semear Conhecimentos Goiânia. Eventos para semear conhecimentos lá no Bosque dos Buritis, a partir das 8 horas da manhã. O projeto Semear Conhecimento tem por objetivo aí promover a troca de informações, mudas e sementes de árvores
flores, hortaliças, plantas ornamentais e plantas alimentícias não convencionais, as punks. Os organizadores pedem, né, se você tiver interesse, não esquecer o kit de sobrevivência. O que é? O lanchinho, a água, um saco para coletar o lixo gerado, bloco e caneta para anotações, recipientes para condicionar suas mudas e sementes. Por quê? Porque ela vai ter uma programação. Além das trocas de mudas e sementes, roda de conversa sobre plantas medicinais, oficina de composteira e também um bate-papo vegano. Anotou aí? Domingo, dia 2 de julho, a partir das 8 horas da manhã, lá no Bosque dos Buritis, aqui em Goiânia, o 6º Semear Conhecimentos. Um abraço aí a nossa organizadora, né? A organizadora do Semear Conhecimento, que é a jornalista Lindalva Bufaisal. Muito bem, nós tocamos aqui, professora Kátia e José Leopoldo, na questão, né, de que a professora Kátia colocou muito bem, o brasileiro, né? Aí vamos, o brasileiro, todo mundo, o goiano também, não conhece as suas áreas de proteção, as unidades de conservação, os parques, as florestas nacionais, não conhecem. Também por culpa de uma falta de uma política para isso, uma política mais clara, mais abrangente, né? Que queira realmente fazer com que o brasileiro conheça e promova, né, o brasileiro a visitar as unidades de conservação. Lembramos aqui que houve um estudo, né, uma tese de doutorado que foi defendida inclusive por um técnico do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, né, de proteção. E ele faz justamente esse estudo sobre a viabilidade, né, das unidades de conservação tornarem viáveis do ponto de vista econômico. E eu me lembro que ele levantou a possibilidade de ser implantado, né, de forma geral em todo o Brasil, 56 serviços, né? Eu fiquei assim maravilhado, mas falei, poxa, então tem muito trabalho a se fazer. Agora, qual é a realidade, professora Kátia, do que é feito hoje e do que pode ser feito, né, para que os parques, as florestas, as unidades, né, de conservação sejam viáveis também do ponto de vista econômico, sem agredir, né? Uhum. Essa é uma questão importante, Emerson, porque assim, existe na verdade vários estudos que mostram a importância dessas áreas, né, dessas unidades de conservação para a economia nacional. Embora, né, eu tenha falado assim que o brasileiro não conhece as unidades de conservação e que de fato, né, grande parte da população não conheça, inclusive eu percebo isso nas minhas aulas na universidade. Eu sou professora de uma disciplina que fala sobre unidades de conservação. Uhum. E a atividade prática da disciplina é levar os alunos para conhecer essas unidades, né? Então a gente visita as unidades de conservação do estado, algumas federais também, né, para verificar, né, na prática como que é feita a gestão dessas áreas, para eles conhecerem as áreas, porque justamente eu acredito nisso, né, que as pessoas precisam conhecer, se apropriar, como o José Leopoldo falou, dessas áreas para elas entenderem a importância e começar a valorar, né? E o que eu percebo é que meus alunos não conhecem as áreas, né? Então, assim, antes das visitas eu pergunto, quem já esteve nesse parque? Ninguém, assim, um levanta a mão, né? Isso falando de parques muito próximos de Goiânia, como o Altamiro de Moura Pacheco, que está aqui do lado, tá do lado, né? Tá dentro da cidade praticamente, né? Então, assim, o pessoal não conhece, né? E existe uma série de entraves que eu acredito que dificultam isso. Um é a divulgação dessas áreas, que a gente peca muito, né, em divulgar essas áreas na mídia mesmo, né, tornar essas áreas mais conhecidas e mais atrativas para a população de uma maneira geral. E assim, outro fator está relacionado muitas vezes à burocracia, né, amarrada à gestão dessas áreas. A gente não tem ainda mecanismos, né, na maior parte. O Estado, eu acho que o José Leopoldo pode falar melhor, mas no governo federal existe muito pouco, por exemplo, parcerias público-privadas, né, para ter uma gestão, às vezes, da área. Não, eu não estou defendendo, claro, privatização dessas áreas, porque eu acredito que isso, né, não vem ao caso, não é uma questão de discussão. Essas áreas naturais, elas têm que ficar mesmo, né, é uma área de interesse da nação, tem que ficar mesmo sob a administração do governo. Mas parcerias público-privadas em relação à exploração do turismo poderiam ser realizadas em unidades de conservação.
E a gente não verifica isso em muitas delas. Nós temos isso basicamente no Parque Nacional de Fernando de Noronha, Parque Nacional de Iguaçu, né, que faz uma parceria público-privada para exploração turística, né, então de visitação pública, é toda administrada por empresas, né? Piauí, né? Acho que no Piauí também, na Serra das Confusões, na Serra da Capivara, né? Então tem algumas unidades, mas é muito pouco no Brasil isso, né? Não tem muita coisa. E tem vários pesquisadores que discutem que a gente poderia utilizar de outros mecanismos, por exemplo, se utilizar do mercado de crédito de carbono, né? Levando empresas, né, a administrar essas regiões. Elas teriam uma série de atividades que teriam que ser feitas, mas elas poderiam comercializar crédito de carbono no mercado, né? Isso geraria renda para poder gerir a própria unidade, né? Que é uma deficiência que a gente tem, né? Porque vem para as unidades federal esse valor único aí no Ministério do Meio Ambiente, que é distribuído entre todas as unidades, e esse valor fica discrepante, né? Não condiz muitas vezes com a necessidade que ela possui, né? José Leopoldo, nós temos poucos minutos aqui antes do encerramento do programa, e eu queria jogar algumas perguntas. Eu queria que você fosse o mais sintético possível. Recentemente, Goiás criou aí criou as duas primeiras reservas particulares, né? As RPPNs de Comodo e de Diamante, as duas em Alto Paraíso, né? E essas são as primeiras, né? Demora-se muito para criar uma reserva particular. Aliás, nós temos pressa de criar isso. Goiás possui um número suficiente de área protegida que garanta fauna e flora rica para as próximas gerações? Bem, no que diz respeito às RPPNs, nós criamos em 2012, uma lei de incentivo à criação de RPPNs. Bem, é importante esclarecer para a sociedade que existem várias RPPNs no estado, mas todas criadas pelo governo federal. As primeiras criadas pelo governo estadual são essas duas, Diamante e Comodo, lá em Alto Paraíso. E nós temos já mais 4 outras unidades que estão em fase final de análise, e estamos com já a informação de que mais 10 outras unidades estão a caminho de serem entregues para nós lá para a gente analisar. A gente está muito satisfeito com isso, que é o envolvimento do particular também nesse esforço de conservação e preservação, né? Isso é extremamente importante. Agora, quanto à última questão... Nós temos pressa? A questão de ser... Nós temos suficiente áreas protegidas que garantam a fauna e flora para as próximas gerações? Estamos longe, porque nós precisamos de no mínimo 10% da área protegida para garantir minimamente o bioma. Nós estamos falando 10% do estado. Deve ser, né, do bioma, vamos dizer. Dentro da área do estado, a gente pode administrar a área do estado. Que extrapola o estado, infelizmente, a gente não pode, né, nesse caso. E hoje nós temos aí algo em torno de 5% a 6%, porém, de áreas com proteção integral dá 2%. Então a gente tem que avançar muito nessa área aí ainda. E aí, o José Leopoldo, como a professora Kátia colocou aqui, por exemplo, agora ali na realidade da Chapada, essa área pegou áreas dos municípios próximo à Chapada e vai transformar a terra do município em área de proteção também. O município perde, né? Que formas o município pode ter, que recursos, né, para ganhar em cima disso? Veja bem, tem toda a questão política também. Evidentemente que o município entende que pode estar perdendo por um lado, mas a grande questão é a pressão política da sociedade local que está fazendo em cima dos prefeitos. Porque na realidade hoje, essa ampliação da área do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, do ponto de vista econômico, vamos fazer o seguinte: o que ela está impactando na questão lá que a região vive basicamente de gado, pecuária e mineração. Essa área onde está ampliada, ela não tem mineração autorizada, a criação de gado e agricultura é muito baixa. E os municípios hoje, eles já são impactados positivamente com o ICMS ecológico. No caso específico de Alto Paraíso, a gente sabe que o turismo hoje já é a força motor do município. Então, o turismo pode vir a crescer muito. Então, a gente quer justamente isso. Falar, gente, de maneira sensata, é um ganho. A unidade de conservação é um ganho para a sociedade, é um ganho não só da região, mas do estado, do Brasil e do mundo. Aquilo dali é um ganho ambiental muito grande, entendeu? Porém,
tem que ser claras as coisas, quer dizer, o interesse coletivo se sobrepõe, mas ele também tem que atender às normas, porque senão depois nós vamos viver numa situação extremamente complexa. E aí eu volto a dizer, em função de às vezes não cumprir certas situações, cria um outro problema maior. O pessoal fica insuflando, pessoas às vezes que nunca foram impactadas diretamente, não estão dentro da área, não ganham dinheiro na área, não trabalham, não moram, e estão lá pressionando um prefeito. Entendeu? Por quê? Porque virou massa de manobra. E por que virou massa de manobra? Porque de repente a condução do problema teve essas houve aí uma falta de gestão, eu falo até uma falta de responsabilidade do governo federal na forma como a coisa é feita ou está sendo feita. E aí acaba para o estado, para o município, para o produtor que perdeu sua área, para a cidade, né? E reverter isso é justamente fazer reprogramar a forma, né? Repensar a forma do município ganhar em cima dessa área de proteção que foi criada e os serviços, né? A forma como a população pode se utilizar disso, né? Prestar serviços, e aí tem que ter prefeitura, tem que ter governo estadual e federal também, aplicar recursos para que a cidade consiga sobreviver, ganhar dinheiro com isso. Com certeza. Né? E aproveitando e complementando a situação aqui, a informação aqui da professora Kátia, nós também somos plenamente favoráveis à questão da gestão compartilhada de PPPs, porque isso vai fazer com que as unidades possam ser melhor utilizadas e com isso também a sociedade se apropriar e a gente poder realmente avançar na gestão. O exemplo do Brasil fora do Brasil, nós tivemos recentemente em Moçambique, na África do Sul, para olhar as unidades de conservação, as que são geridas, os problemas que nós temos aqui são lá também. A área que está sob gestão estatal tem 2, 3 funcionários, uma área equivalente tem 100 funcionários quando ela é particular e consegue manter o número de animais que estão subindo e tudo. Aqui no Brasil, um exemplo, Foz do Iguaçu, se mantém e sobra dinheiro para manter outras unidades. E, no entanto, deu certo e a área continua protegida e ela é estatal, ela é de posse e domínio da União. Então, a gestão compartilhada não é privatização dos parques, não é entregar os parques para os particulares, não. A gestão é deles porque eles são mais ágeis do que nós. Pois é, então fica aí um recado, né, aos nossos ouvintes que estão nessas áreas que foram impactadas por esta decisão, né, do governo federal. Agora é mudar o foco, essa energia toda centrar no prefeito, no governo do estado para buscar as soluções. Elas existem, são viáveis economicamente, né? Não se perdeu, muito pelo contrário, como o Zé Leopoldo colocou aqui, se ganhou. 8h57, vamos terminando o nosso programa aqui. Quero agradecer imensamente aos nossos convidados aqui, a professora doutora Kátia Kopp, bióloga, doutora em Ciências Ambientais da Universidade Federal de Goiás. Obrigado, professora, pela sua presença aqui e as informações aqui para o nosso público, o nosso ouvinte. Muito obrigada, Emerson, obrigada, Leopoldo. Eu acho que foi um momento muito importante essa discussão, né, para a gente esclarecer um pouquinho a importância dessas áreas e tirar muitas dúvidas, né, que as pessoas têm em relação a elas e fazer um convite, né, a todo cidadão goiano, né, que conheça as unidades de conservação do estado, né, as administradas pelo governo federal também, que são áreas belíssimas e que possuem muitos atrativos. Muito bem. Obrigado, José Leopoldo de Castro, superintendente de Proteção Ambiental e Unidade de Conservação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Eu que agradeço, Emerson, a você, a presença aqui da professora Kátia e a todos os ouvintes aí que dedicaram tempo para nos escutar e realmente reforçando o convite aí da professora Kátia, as nossas unidades estão aí abertas à visitação e a gente está aí com uma expectativa muito grande que as pessoas vão conhecê-las para poder ver realmente as maravilhas que o Goiás tem. Obrigado. Muito bem. O programa de hoje teve produção de Minéia Gomes, mesa de áudio de Ricardo Souza, direção de estúdio de Jennifer Jacob, supervisão de Fernando Kozak, gerência de rádio de Jair Cardoso e a apresentação foi minha, Emerson Kram. O programa Conexão Ambiental termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta-feira a partir das 8h da manhã. Fique agora com o programa Fala Goiás com Ulisses Júnior aqui na Rádio Brasil Central e na RBC FM. Você fica na companhia de Juvencio Alarcon com o programa A Vez do Brasil. Tchau, tchau. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.